Salve galera que tá entrando aí, por favor, confirma pra mim se o áudio está audível, por favor. Se vocês estão conseguindo me escutar, por favor. Pessoal que tá entrando aí, desculpa o atraso, né? A gente atrasou uns 15 minutos aí. Tava arrumando as coisas aqui, começou uma tempestade. Boa noite a todos aí. Uma tempestade aqui em Quitaúna aqui agora, né? Como diria um amigo nosso, né? Sensação térmica de uns, sei lá, 8 graus. 8 graus, não tenho o Magrão aqui para perguntar. Poderia estar de sunga, né? Mas pelo bem da família, né? Poderíamos estar treinando de sunga, mas pelo bem da família não vamos fazer isso hoje, né? Como diria esse nosso amigo aí, né? De Porto Alegre. Então hoje a gente vai estar fazendo aí um programa de workout bem bacana, que é um programa que eu tô fazendo já há 16 dias, que foi me proposto pelo Masguro Daniel Campo. É um Masguro filipino, mas ele dá aula nos Estados Unidos, em Nova York. Masguro da Sinatir Siawali, que é a escola a qual eu fazia parte antes de fundar a Calhamok. Ainda tá um vendaval aqui, tá uma tempestade aqui em Quitaúna, mas vamos tentando aí manter a live, tá? Então, galera, eu primeiro gostaria de esclarecer que eu não sou profissional de educação física, tá? Eu não sou profissional de educação física. Como eu vinha falando, esse é um treino que foi proposto pelo Masguro Daniel Campo. É um treino de workout para quem quer começar um aquecimento para a aula de Kali, para quem quer fazer um treinamento constante sozinho. Então quem quer fazer um treinamento mais qualificado, mais pesado um pouquinho, sozinho, não tem com quem treinar, não tem com quem fazer drill. É um treinamento que exige disciplina, então você tem que ter essa formação de disciplina, não pode quebrar aí a disciplina todo dia. Mais ou menos esse horário eu estou fazendo esse programa de workout, então esse é o horário que normalmente eu já treino, eu já faço esse treinamento mais ou menos aí entre 6 horas, 7 horas da noite, porque é um horário que eu não estou dando aula, né? Não estou dando aula, então eu procuro para poder fazer aí meus trabalhos físicos. E também é ótimo para essa época de pandemia, né? Que a gente não está podendo ir às academias, a maioria das academias estão fechadas, não estamos tendo contato social, né? Pelo menos não deveríamos estar tendo contato social, né? Então, para quem quer treinar sozinho, para quem quer começar um tipo de treinamento, um tipo de exercício um pouco mais pesado, hoje eu vou fazer um programa um pouco mais leve do que a gente chama aí de high speed, né? Um movimento que trabalha uma força, trabalha a parte aí anaeróbica e aeróbica. Então vai trabalhar as duas partes aí. Quem quiser acompanhar e fazer o treino junto comigo vai ser muito bem-vindo. Então de vez em quando eu vou estar tirando o fone, não vou estar conseguindo falar com vocês, porque eu vou estar demonstrando os exercícios aqui na minha parceira, na minha torre de pneu. É um Monjong, tá? É um Monjong chinês, é um boneco chinês. Eu cobri ele com 3 pneus. 3 pneus velhos, mas quem tiver um pneu serve, quem quiser fazer no ar serve, qualquer modelo de treinamento serve. Eu vou estar explicando conforme eu vou propondo o treinamento e vamos demonstrando como é que a gente vai fazer esse tipo de treinamento, tá? Ele dá resultado? Dá. Eu já estou treinando há 16 dias, emagreci, fortaleci a parte de musculatura, velocidade. Hoje eu fiz um sparring com um aluno meu de quase 2 horas, já é o segundo sparring que a gente faz aí de bastão de quase 2 horas, e tranquilo, consigo fazer normalmente esse tipo de treinamento quando eu chego em casa. Como eu falei, hoje eu vou mostrar uma versão um pouco mais light aí, pra galera que quiser acompanhar, está dispondo aí para estar acompanhando, tá? Então é um treino
também que envolve CrossFit. Eu tô falando de CrossFit de verdade, tá, galera? Quando ninguém conhecia CrossFit, Combato, a Kali Selati já mostrava aí um empenho de colocar exercícios funcionais dentro das artes marciais. Então eu aprendi muito dentro do Combato, eu aprendi muito em outros cursos que eu participei aqui em São Paulo. Mas quem quiser uma qualificação mesmo, treinamento físico mais controlado, mais apurado, com um profissional, eu sugiro aí o Betão Marcato, que é nosso parceiro aí, que já é um amigo de longa data aí da Kali Amok. E com certeza você treinando com um profissional da musculação, um profissional que realmente formado em educação física, que entende sobre os exercícios, vocês vão ter resultados melhores, até mesmo porque ele vai dar todo o acompanhamento de dieta, todo o acompanhamento de resultados, né, de peso, de ganho de massa muscular. Eu faço musculação desde os 18 anos, porém é aquela velha história, né? Eu tô sempre indo, voltando. Para mim é difícil manter a minha disciplina física, mas esse ano eu coloquei na cabeça que não tem mais volta. Tô com 40 anos, fiz 40 anos esse ano, então tá na hora de manter uma disciplina alimentar, uma disciplina física, e eu quis começar pelo pelo High Speed, porque é um movimento que tá dentro ali tem um monte de cachorro passeando aqui, isso é normal, tá, galera? Tem um monte de pastores alemães aqui em casa. Então eles vão estar passeando no meio dos exercícios, mas isso é normal, eles não vão entrar no meio dos exercícios. Então vou estar demonstrando para vocês, tá, galera? Primeiro exercício aí que a gente vai estar fazendo é um exercício de força, de impacto. Eu acho que é um dos primeiros exercícios filipinos que trabalha a força, movimentação, e eu vou estar tentando aí mostrar para vocês. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, eu vou ler as dúvidas e vou estar tentando responder aí conforme eu vou fazendo os exercícios, tá bom? Bom, primeira coisa, eu botei uma mesa aqui e, a gente vai usar a arma mais tradicional filipina para poder fazer esse tipo de exercício, que é o bastão, tá? Bastão filipino. Esse bastão aqui é um bastão de polipropileno, ele tem 22 milímetros por 90 centímetros, tá? Vai estar no YouTube, tá, galera? Quem não conseguiu acompanhar hoje, eu vou colocar no YouTube, eu vou colocar no Facebook, vai estar em todas as redes sociais. Agora, todas as lives que eu fizer pelo Instagram, eu vou estar colocando em todas as redes sociais nossas, tá? Então, vou começar. Vamos ver se a live se manteve. Dá um aceno para mim. Vamos ver se a... Aê, voltou. Galera, eu vou repetir novamente. Tá tendo uma tempestade aqui em Osasco, Quitaúna. Então, se cair aí a rede novamente, não se preocupem. Eu vou deixar gravado aí. Quem não conseguir estar acompanhando, eu vou deixar gravado em todas as redes sociais. E então, se perder algum exercício, se perder alguma coisa, fica tranquilos, porque eu vou estar deixando gravado em todas as redes sociais aí. Eu tava falando do bastão, beleza? Então vai ser a primeira ferramenta, a primeira arma que a gente vai estar usando aí. Esse é um bastão de polipropileno, 22 milímetros por 70 centímetros, é o padrão que a gente costuma usar na nossa escola. Você pode usar maior, tá? Geralmente eu uso para treinar esse aqui, que é da Cold Steel. Ele tem, se não me engano, uns 28 milímetros, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. Mais pesado. Então geralmente eu estou treinando com esse aqui. Pode ver que ele já está bem machucado, já está bem estragado. E normalmente tem gente que gosta de treinar com rattan, né, que é o bastão tradicional filipino, que também aí vai ter uns 22, acho que esse aqui é um pouco mais grosso. Esse daqui deve ser uns 25 milímetros, mas também tem 70 centímetros, tá? Então a gente vai estar trabalhando com isso daí. Eu vou estar trabalhando com o meu, que é o da Cold Steel.
que é esse mesmo mais pesado aqui. Quem tiver um cabo de vassoura, quem tiver ratã, quem gostar de trabalhar com polipropileno, pode trabalhar com qualquer coisa, certo? O importante é firmar o exercício, tá bom? A gente vai começar, vou mostrar aqui para o pneu, exercícios de 45 graus. Então, ângulo 1, a gente fecha ângulo 1, 45 graus, como se eu estivesse acertando na cabeça do oponente. Então, como se eu estivesse acertando a cabeça do oponente, certo? E depois eu cruzo de volta, é um X, né? Eu volto em ângulo 2. Ângulo 1, fechando. Ângulo 2, fechando do outro lado. Ângulo 1, fechando de um lado. Ângulo 2, fechando do outro lado. Então a gente vai fazer um X com o movimento. É um movimento que a gente chama de movimento longo. Então ele acontece completo. Vocês vão ver que eu vou dar a pancada no pneu e o bastão vai descer completamente. Eu vou dar uma pancada no pneu e o bastão vai descer completamente. Certo? Então eu vou fazer isso aqui. Ângulo 1, ângulo 2. Vai ser um X. Fora isso, eu vou estar sempre trocando as pernas. Então eu vou estar sempre trocando as pernas. Então a perna, quando eu faço o ângulo 1, a perna direita está à frente, ela corresponde ao meu braço. Quando eu faço o ângulo 2, eu coloco a perna esquerda à frente. Então, quando eu estou fazendo o ângulo 1, perna direita à frente, troco a perna, coloco a esquerda à frente e faço o ângulo 2. Beleza? Vamos lá? Normalmente eu faço 3 minutos para os iniciantes. É claro que aqui eu não vou fazer 3 minutos, vou fazer só alguns para demonstrar, porque a live é muito curta para estar tomando o tempo de vocês, mas em casa vocês podem tomar ou como 3 minutos constantes, ou se vocês quiserem fazer 100 cada braço, tá ótimo, 100 cada braço, certo? Eu acho que é um número bom para você começar a se acostumar com pancada. Vai estourar a bolha na mão? Vai cortar os calos na mão? Vai. Isso é normal. Isso é normal. Isso vai acontecer mesmo. Acho que molhou a câmera aqui, peraí. Molhou a câmera. Aí, voltou. Então, eu vou estar demonstrando como é que a gente vai fazendo e vou tirar um pouquinho o áudio aqui. Beleza? Vamos lá. Então vou estar aqui, bastão sempre à frente do corpo, mão protegendo o rosto, ângulo 1, vou romper, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ó, acerto, passo, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Acho que deu para pegar a ideia, certo? Do que é o exercício em X, ângulo 1 e ângulo 2 constante. Ângulo longo, então vocês vão atravessar aquilo que vocês estão acertando. O pneu é um ótimo material de treino. Deixa eu tirar o fio aqui. O pneu é um ótimo material de treino, por quê? Porque ele faz a energia voltar. Ele faz a energia voltar contra você. Então você pode aplicar a força que for para tentar romper, ele vai devolver parte dessa energia para você. Então, e fora que ele não quebra, né? Apesar dos meus pneus já estarem bem estragados, ele não vai quebrar, ele não vai rasgar, é muito difícil. Se alguém conseguir rasgar um pneu aí com polipropileno ou com ratã, depois manda para mim. É difícil. É difícil, os meus estão um pouco mais rasgados aí. Mas podem fazer isso. Sempre trocando as pernas, é importante ter essa triangulação, essa troca de pernas, para que você
trabalha a movimentação do Kali, a movimentação filipina, certo? Então, o primeiro exercício a gente fez isso. A gente vai cruzar ângulo 1, vai cruzar ângulo 2, certo? Durante 3 minutos. Depois, você pode trocar a mão, certo? Você pode fazer com a mão esquerda. Eu fiz só com a direita para demonstrar, mas depois você pode fazer com a mão esquerda sem nenhum problema. Ah, Rodrigo, eu tenho dificuldade de fazer com a mão esquerda. Melhor. Quando eu faço com a mão esquerda, então eu começo com a esquerda à frente, certo? Quando eu dou o ângulo 1 vai vir do lado esquerdo para o direito, e o ângulo 2, certo? Do lado direito para o lado esquerdo. Vai ser o contrário. Não preciso nem explicar isso, mas só para vocês terem essa noção. Sempre que você muda a mão, você vai mudar a coordenação das pernas com relação aos movimentos de braço. Próximo movimento que eu faço, ainda com bastão, é o 3 e o 4. A gente chama de quadrante de 4 cantos. A gente fez o 1 e o 2, né? É um X aqui, longo, 1, 2. Agora a gente vai fazer o 3 e o 4, que é um X de baixo para cima. A gente vai subir com a arma. Eu vou mostrar aqui, ó, um facão. É uma Barong filipina de treino, tá? De polipropileno. Então, o que é interessante? O Supremo Gran Turron, Léo Garri, ele me deu uma dica bem legal para bastão. Quando eu fizer o 3 e o 4, para ensinar para as pessoas, eu coloco o indicador. Por que o indicador? Porque eu sei onde está minha lâmina. No facão eu não preciso, né? No facão eu sei que minha lâmina ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Pelo menos espero que a maioria das pessoas estejam enxergando isso, né? Que a lâmina estaria aqui. Então, quando eu faço o X de baixo para cima, eu tô vendo a lâmina subir, fazendo um X, né? Como se fosse uma onda. Certo? Subindo. Então, quando eu vou fazer com o bastão, a mesma coisa. Eu vou fazer, se eu tenho alguma dúvida para onde o bastão tem que ir, eu uso o indicador, certo? 3, 4. 3, 4. Beleza? Vamos lá. Vamos demonstrar. Arma à frente, certo? 3. 3, sempre trocando as pernas. Agora inverso. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4. Beleza? Então, voltando, ainda com fôlego. Então, vocês viram que é um X subindo, né? 3 e 4. 3 e 4. 3 minutos, Rodrigo. 3 minutos, galera. 3 minutos. Eu já tô cansado, como eu falei pra vocês. Eu fiquei agora... Tava do outro lado da cidade, tava na Zona Norte. Fiz quase 2 horas de sparring de bastão. Então, é dureza. Mas eu faço sem nenhum problema. Pra mim, a disciplina do treino, ela se mantém. É importante manter esse tipo de disciplina. Se você acha que 3 minutos é muito, pode baixar, cara. Faz 1 minuto e meio. Faz 1 minuto e meio. Tá começando a machucar a mão, estourar a mão. Faz 1 minuto e meio. A única coisa que não aconselho, tanto pro rattan quanto pro polipropileno, é colocar luva, tá? É colocar algum pegador de borracha, como se fosse musculação. Não faça isso. Você tem que acostumar sua mão mesmo ao impacto da arma. Você tem que acostumar sua mão a resistir ao impacto da arma. Então não é legal usar nenhum tipo de proteção, tá? Isso não faça. Se você... E claro, eu esqueci de falar isso no começo, galera, mas sempre que você faz
qualquer tipo de exercício físico, consulte um médico e consulte um especialista, aquilo que eu estou falando para vocês. Isso aqui é um treino de calha, é um treino marcial, que a gente já faz há muito tempo, então para nós é usual sempre sentir o aluno e saber se ele está em condições, né, médicas de fazer esse tipo de exercício, porque é um exercício pesado, é um exercício cansativo. Como eu falei para você, geralmente eu deixo o aluno aqui, quem é aluno já sabe, eu deixo 3 minutos aqui, cada braço, e aí ele vai trocando as pernas, certo? E aí pra gente mudar o exercício. Eu vou fazer um exercício que soma, é pancada pra caramba, cara, é pancada pra caramba. Eu vou fazer um exercício que soma 2 angulações. Eu chamo esse exercício de quebradas, foi um exercício que eu criei pra mim. Eu não sei se tem outra escola, tá? Não sei se existe em alguma escola, mas eu criei para eu fazer o meu treinamento. E no que consiste quebradas? Ele consiste no movimento de ângulo 1, certo? Girando por trás da cabeça, fazendo uma laçada e rompendo em ângulo 5, certo? E aí o que eu faço? Eu giro por trás da cabeça em laçada contrária, faço o ângulo 2 e quebro novamente 90 graus, em bandar e bandar, certo? Então é um ângulo em 45 graus, um ângulo em 90. Gira por trás da cabeça, ângulo 45 graus, ângulo em 90. Ângulo 1, ângulo 6, ângulo 2, ângulo 5. Ângulo 1, ângulo 6, ângulo 2, ângulo 5, certo? Então vou mostrar para vocês como é que funciona. A gente só troca a perna na hora de fazer a laçada. Na hora de passar a arma por trás da cabeça é que a gente troca a perna, tá? Para vocês não se perderem aí, porque é um exercício que exige um pouquinho mais de coordenação, tá? Ainda usando o bastão. Vamos lá. Bastão à frente. O que eu vou fazer? Quebrei aqui, volto aqui, giro por trás da cabeça, certo? Troco a perna. Beleza? É um exercício que eu gosto bastante. Por quê? Porque trabalha vários conceitos legais, né? 3 minutos cada braço, cara. 3 minutos cada braço. Então você vai estar dando 2 pancadas ao invés de uma, né? Nos ângulos em X, ângulo 1, ângulo 2, certo? A gente está trabalhando uma pancada a cada lado. Nesse tipo de exercício que soma, né? Soma eixos, a gente já está treinando não só o físico, mas também treinando uma estratégia de combate. Eu estou cruzando em diagonal, rompendo em 90 graus, girando por trás da cabeça para ganhar mais força. Então esse giro por trás da cabeça não é que nem, sei lá, fosse uma arte marcial para poder me defender de alguém que está atrás das costas. Não, eu estou usando para me dar mais força. Eu estou usando para me dar mais força, certo? Então eu estou cruzando em ângulo 1, voltando em ângulo 6. Giro por trás da cabeça, faço a laçada, 2, volto em 5. 1, volto em 6, 2, volto em 5, certo? Então é um movimento de constância. E vou trocando as pernas a cada 2 movimentos, a cada 2 pancadas. Então você pode fazer 3 minutos um braço, 3 minutos o outro braço. Isso te dá uma movimentação de perna absurda. Eu posso falar por mim. Como eu falei, hoje é o 16º dia de exercício. Aliás, foi ontem. Hoje já é o 17º. Né? Hoje eu vi no sparring o quanto eu consigo entrar rápido e sair rápido num ataque e num contra-ataque.
Então melhorou muito o meu poder de passada, de troca de pernas. E para quem não conhece o Kali, isso é fundamental. Footwork, trabalho de pernas, é fundamental para o Kali. Não existe Kali sem trabalho de pernas. Não existe Kali sem footwork. Então ele é fundamental, ele é essencial para que você consiga fazer um trabalho de velocidade e força. Velocidade e força. Ah, Rodrigo, eu consigo fazer o contrário usando a quebradas? Você fez ângulo 1, ângulo 2. Eu consigo fazer 3 e 4? Consegue. Só para mostrar um pouquinho. O que seria o 3 e o 4? Então o 3 e o 4 ficaria assim. Vou subir. 3, 6. Giro. 4, 5. Giro. 3, 6. Giro. 4, 5. Giro. 3, 3. Giro. 4, 5. Giro. 3, 6. 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 Giro. 4, 5. Certo? Então só para demonstrar como ficaria a quebradas ao inverso, né? Usando o 3 e 4. É mais difícil, porque você tem que forçar o punho. Quem não está acostumado, quem não tem força no punho, quem não tem muita força no antebraço, acaba afrouxando o movimento. O movimento não tem o mesmo impacto. Principalmente quando você usa um bastão dessa calibragem, fica muito mais pesado fazer qualquer tipo de exercício, tá? Quem quer ganhar um pouco mais, aí que tá o high e o speed. Quem quer ganhar mais velocidade, falou, ah não, legal, acho que de força eu tô legal. Eu quero ser speeder, eu quero trabalhar mais velocidade. Então você vai usar um bastão mais leve. Legal, usa um bastão de 22, né? Normal, tá? Quero trabalhar conceito de lâmina. Quer pegar um facão? Sempre é aquilo que eu falo. Não trabalha com arma real, tá? Não trabalha com arma real. Ah, mas eu não sei, eu tenho controle sobre facão. Não trabalha exercício com arma real. Você pode ver que eu tô até de óculos de proteção hoje por causa disso. Qualquer exercício, qualquer prática física de impacto pode voar um aro de metal de pneu. Se você olhar no polipropileno, vai estar cheio de aro de aço, de pneu, de pancada, por causa da força do impacto. Pode voar lasca de pneu, né? Parei de pendurar a roupa aqui no meu varal porque voava lasca de pneu e sujava a roupa. Então, assim, para você ter uma ideia. Então, sempre faça com o máximo de segurança possível. Não faça com arma real. Se não tem uma réplica, faz com bastão. Faz com bastão mesmo, tá? Faz com bastão mesmo. Só acerta aquilo que eu falei para vocês do indicador, né? Se o bastão tá indo para cima, se o bastão tá indo para baixo. O indicador é onde estaria a lâmina. E é muito importante porque a gente tem que ter esse conceito de lâmina, mesmo quando a gente está trabalhando bastão. Lembrando que bastão é para partes duras e lâmina para partes moles. Então bastão a gente vai estar trabalhando sempre mais impacto, né? Buscando ossos, né? Parte da cabeça, clavícula, mãos, joelhos, cotovelos. E lâminas a gente vai estar buscando parte mole, artéria, né? Região dos olhos, abdômen, certo? Partes de ligamentos. Então a gente sempre vai estar buscando partes moles com as lâminas, tá bom? Então legal, a gente já mostrou para vocês aí alguns exercicinhos que a gente está trabalhando força, impacto, tá? Eu vou mostrar alguns exercícios de velocidade. Tem um exercício de velocidade que a gente usa para trabalhar jab. Jab, para quem não sabe, é um dos movimentos que eu considero mais essenciais e mais rápidos para a lâmina, tá? Eu trabalho ele com bastão. Hoje eu vou estar demonstrando ele com faca de borracha e com facão de treino,
Por quê? Só para vocês verem que é um conceito muito especial e muito próprio para lâmina. Ah, mas com bastão de impacto também não funciona? Funciona. Vocês vão ver que muitas coisas que funcionam para bastão também vão funcionar para facas, também vão funcionar para lâminas. Mas não é tudo. Não é tudo. São conceitos diferentes. Quem luta faca tem uma experiência, quem luta bastão tem outra experiência. Não só pelo tamanho da arma, mas também pela dinâmica da arma. É diferente. É diferente. A gente costuma dizer que para faca a gente entende que o corpo do oponente é um quadrado. Vai do topo da cabeça até o limite da genital. E para bastão é um retângulo. Vai do topo da cabeça até ao limite dos pés. Por quê? Porque os pés e as pernas também são alvos, né? A gente não precisa se abaixar para poder acertar as pernas, para poder acertar os pés. Então isso é muito comum para bastão. Para faca já é um pouco mais arriscado. Se você abaixa muito para tentar pegar uma perna com a faca, você deixa a cabeça toda exposta, você deixa o rosto todo exposto. Então não é tão aconselhável quando você vai trabalhar com lâminas. Então vamos lá. Vou mostrar como é que funciona o exercício. Perna direita à frente, você pode trocar, depois vai trocando, coloca a esquerda na frente. Não vai ter troca de perna, tá? É o que a gente chama de meio avanço, meio recuo. Eu dou uma passada à frente com a direita e dou uma passada atrás com a esquerda. Então dou uma passada à frente com a direita, curta, e dou uma passada curta para trás com a esquerda. Para quem nunca aprendeu isso é coisa básica de artes marciais, tá? Avanço completo, recuo completo, meio avanço, meio recuo. Mas eu vou estar tentando demonstrar aqui, não dá para ver tudo, mas só para vocês verem o movimento completo, tá bom? Vamos lá. Então, só para vocês verem como é que funciona o jab. Então, o jab, ele é um movimento. Como eu falei para vocês, pode ser feito com bastão, pode ser feito com lâminas. Eu usei a faca de borracha para demonstrar como ele é feito com lâminas ou como ele é importante para lâminas, né? Ele está entrando e saindo, tá? É um movimento muito rápido, ele é um 6, é um ângulo 6 curto. Então, quando eu quero pegar o rosto do oponente, quando eu quero desarmar o oponente, e não quero chegar tão perto, não quero trabalhar um estilo de close quarter, não quero ficar colado com o oponente disputando mão viva e faca, o que eu faço? Eu uso a faca, tá? Eu uso a distância. Por isso que eu marquei ali a distância do pneu. Ó, eu tô distante, mas eu tô entrando e saindo. É como se eu estivesse entrando e saindo na guarda do meu oponente. Tô entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Então o jab é uma coisa muito importante para o meu estilo de luta, tá? E para a maioria dos estilos que envolve faca dentro das artes marciais filipinas. Por quê? Porque é isso, é velocidade, é explosão, é um movimento rápido, é um movimento que você vai querer usar na rua. Por quê? Porque você não quer se aproximar de uma outra pessoa que está com uma faca. Se uma pessoa aponta uma faca para você e você tem um canivete, você puxou rápido, você consegue jabear. Você começa a treinar velocidade. Você começa a treinar alcance. Você não quer colar no oponente. Você começa a treinar controle de distância, controle de ambiente. Então tô aqui, ó, bum, tô indo lá buscar no pneu. Bum, tô indo lá buscar no pneu. Bum, sempre entrando e saindo. Entrando e saindo. Por quê? Porque se eu só entrar, eu fico exposto. Se o oponente ele esquiva para qualquer lado,
né? Se ele recua muito e sai do meu ambiente de alcance, eu fico exposto. Então eu não posso ficar principalmente com o antebraço exposto. Eu tenho que entrar e sair. Eu tenho que entrar e sair. E sempre controlando essa distância. Como o jab no box. Como o jab no box. O jab no box não serve para você demarcar distância, não serve para você, né, demarcar espaço. Então funciona da mesma maneira. Só que aqui, quando o jab com lâmina pega, acabou a luta. Se pegar nos olhos, acabou a luta. Se pegar na mão, desarma o oponente. Acabou a luta. Certo? Se pegar a artéria, uma lâmina muito afiada, acabou a luta. Óbito. Se pega a femoral, né? Se pega a femoral, acabou a luta. Então, a diferença principal entre o jab do boxing, do Pangamutsu, do boxe filipino, pro jab de lâmina é esse. O jab de bastão, ele também vai ser muito funcional. Por quê? Porque você pode desarmar o oponente, você pode tirar o oponente de jogo também. Uma pancada rápida, com muita explosão na cabeça, tirou o oponente de jogo. Então é uma coisa para se treinar velocidade. Eu treinei muita força, eu treinei velocidade. Ah, Rodrigo, quanto tempo? 3 minutos também? Geralmente, o que se faz? Os movimentos que envolvem força e triangulação, a gente faz 3 minutos. Ou 100 movimentos cada braço, tá? A gente corta pela metade quando a gente trabalha com movimentos de velocidade. Então seria 3 minutos cada braço, você faz 1 minuto e meio. Por quê? Porque o coração, né, é o primeiro músculo a falhar, né? É o primeiro músculo a dar sinal de que você está passando de um exercício anaeróbico para um exercício aeróbico. Então ele força bastante o seu corpo. Então você faz um pouco menos, tá? A não ser que você já esteja acostumado com essa troca de anaeróbico para aeróbico, explosão para movimento de força, tá? Se você já tem um costume, já é um atleta de longa data, né? A minha experiência de atleta, né? O meu histórico de atleta diz que eu posso fazer isso, que eu não vou ter um infarto, né? E meu histórico médico também, né? Mas é o que eu falo, eu prefiro diminuir, já que eu estou trabalhando um exercício de muita força, agora vou trabalhar um exercício de muita velocidade, vou fazer 1 minuto e meio, vou fazer 50 a cada braço, certo? Para poder estar compensando aí e não cansando tanto, não forçando tanto o meu corpo, tá? Para poder estar fazendo isso daí. Então vamos lá. Mais um exercício que eu acho que é importante é o exercício que a gente chama de set. Eu vou trabalhar com a faca de borracha de novo, tá? O set é um corte reto no meio do corpo. Só que tem uma manha, vou virar aqui pro pneu. Aqui eu não tô pegando o pneu, tá vendo? Essa é a distância limite da minha faca. Então eu não tô pegando o pneu. Toda vez que eu abaixo, então eu abaixo um pouquinho o corpo, não o suficiente para abrir minha guarda, mas para eu ter um pouquinho mais de alcance, ó. Vou abaixar um pouquinho, ó, sentado mesmo, ó. Já encostou no pneu, já raspou no pneu. Aqui eu não tô pegando no pneu, aqui, ó, já encostei no pneu. Por quê? Porque eu abaixei um pouquinho. Então toda vez que eu quero dar um pouquinho mais de alcance para o meu movimento, eu abaixo um pouco mais a perna da frente. É um exercício de muita velocidade? É um exercício de muita velocidade. Por quê? Porque como você deu um movimento no centro do corpo do oponente, você vai ficar exposto por alguns segundos, né? Pena que meu aluno Haddad, ele não tá conseguindo ver a live hoje, senão ele poderia estar falando o que aconteceu hoje no sparring com ele. Mas ele tá editando o vídeo do sparring e depois eu vou postar em todas as redes sociais, vocês vão ver que em alguns momentos ele abaixa por causa do set, ele abaixa e não dá tempo de voltar. E nisso eu acerto ele justamente com o set. E muitas vezes eu entro na área de set dele, ele abre o movimento e eu volto em set, porque eu tenho velocidade de explosão com a perna da frente e com a perna de trás. Então, novamente, a gente vai estar trabalhando meio avanço, meio recuo, beleza? Só que a gente vai estar trabalhando com set. Entrada e saída, entrada e saída. Então, vamos lá, vou demonstrar.
7. Então entra, sai, 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 entra, sai. Por fora, por fora. Então a mesma coisa. Vocês vão trabalhar sempre menos tempo do que os exercícios de força, de aplicação de força. Vocês vão trabalhar mais velocidade. Então vocês vão entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair. Geralmente eu gosto de fazer todos os movimentos, tanto de força quanto velocidade, com bastão, né? Bastão maior. Por quê? Porque me dá, quando eu pego um objeto mais leve, né? Pego um facão, por exemplo, ou pego uma faca, um canivete, lógico que eu vou ter mais velocidade, eu vou ter mais amplitude para poder entrar e sair. Só que em alguns momentos é legal treinar com faca de borracha, é legal treinar com um objeto que simula a lâmina, primeiro por causa do psicológico. Você vai ter um psicológico de que você está trabalhando com uma lâmina. Segundo, por causa do alcance. Porque o meu canivete, ele tem esse tamanho, né? Ele tem esse tamanho aqui, certo? Então ele é muito similar, um pouco menor do que a faca de treino. Ele é um pouco menor que a faca de treino e ele tem uma curvatura, né? Ele tem uma curvatura. Então, eu já estou treinando para uma situação real. Eu já estou treinando para algo que eu possa usar. Se eu tiver que sacar rápido e entrar um movimento em 7 rasgando o meu oponente, eu já vou estar treinando para esse tipo de ação. Então, por isso que às vezes é legal trabalhar com faca de borracha mesmo ao invés do bastão. Bastão é aquilo. Mais para movimentos de força, mais para movimentos de impacto, quando você quer trabalhar mais o anaeróbico ali, você quer forçar mais o seu corpo, aí você vai trabalhar com bastão. Você quer pegar mais velocidade, quer pegar mais coordenação, né, mais agilidade, trabalha com algo que simule uma lâmina, uma faca, e aí você vai ter um treinamento um pouco mais completo, até na sua mentalidade mesmo de Kali, né? Tô trabalhando bastão para certas coisas, tô trabalhando faca para outras coisas. Então isso é bastante bacana. Vamos lá. Eu vou voltar com o exercício de bastão. Por quê? Porque tem exercícios muito específicos de força que já estão trabalhando situações de combate. E um movimento que é da escola, que não é da Kali Amok, tá? É um movimento que é da escola Dog Brothers, que eu acho que ele é muito importante e ganhou notoriedade aí nas lutas de bastão, nos combates de bastão, nos gatherings, são os encontros aí dos Dog Brothers, é o Caveman Power Shot, tá? O Caveman Power Shot foi um movimento criado pelo Eric Naus, o Top Dog, que é um dos criadores aí dos Dog Brothers, e é um movimento bastante bacana, que imprime bastante força. Pelas palavras do Top Dog, do Eric Naus, ele fala que é um movimento ou para destruir o oponente, então para ver se o oponente realmente sabe lutar, se ele tem guarda, se ele consegue se esquivar, se ele consegue se bloquear, consegue se defender, ou é um movimento para testar mesmo, tá? Eu quero testar, eu quero ver o nível do meu oponente, eu quero entrar para ver o nível do meu oponente. No sparring hoje que eu tive com o Haddad, eu entrei vários Cavemans. Por quê? Porque eu já tenho a confiança de entrar o Caveman. O próprio Haddad, ele ainda, como ele é novato, ele já não tem ainda essa confiança de entrar um Caveman rachando para cima do oponente com o bastão. Então também precisa disso, também tem um psicológico envolvido para usar esse tipo de movimento. Mas ele é um movimento bem legal, ele é bem
ele é bem completo e é um movimento que trabalha bastante força, bastante técnica. Até tem pessoas que falam pra mim assim, aprendem o Caveman, vem falar pra mim, pô, Rodrigo, mas o Caveman é um movimento pra destruir o oponente, tem como se defender, tem como sair desse tipo de movimento? Falo, olha, muito difícil pra quem não conhece o movimento, pra quem não trabalha o movimento. E o meu jeito de trabalhar o Caveman é um pouquinho diferente do jeito que os Og Brothers ensinam, tá? Eu fiz algumas modificações pra mim, para ajustar o movimento para mim, para o meu tipo de treinamento, tá? Então vamos lá, vou demonstrar para vocês como é que faz, passo a passo. Então, novamente, é um movimento de duas fases, né? Assim como quebradas. É um movimento que eu levo o bastão ao ombro, certo? Vou romper para cima dos pneus. Trago ele na posição de bastão de beisebol e uso um movimento em 6, cruzando em 90 graus, certo? 90 graus, linha reta, explodo em 7, trago para as duas mãos, explodo em 6, explodo em 7, explodo em 6, explodo em 7, explodo em 6, certo? Então eu estou cobrindo dois eixos. Eu estou cobrindo um eixo de ação, onde o oponente ele tem duas escolhas de esquiva, ou qualquer uma das diagonais. Se ele sair para trás, ele corre o risco de eu abaixar e aumentar o meu alcance. E independente do lado que ele escolher, quando eu usar o movimento 6, eu vou estar cobrindo os dois eixos. Eu vou estar cobrindo tanto o meu lado esquerdo quanto o meu lado direito. Então é um movimento difícil de sair. Tem que ter a manha, tem que conhecer o exercício, tem que praticar bastante. E é um exercício de força e técnica. Você tem que trabalhar. Você vê que tem bastante impacto, né? Tem bastante impacto. A hora que pega para arregaçar. Às vezes acaba a luta. Hoje acho que pegou meio no ponto cego da luta com o Haddad. Depois eu preciso até ver o vídeo novamente, que eu ainda não vi o vídeo como ficou depois do sparring. Ele mandou para mim por e-mail, mas eu ainda não consegui baixar por causa da live. Mas tem uma hora que eu vejo que ele tá realmente com o ponto cego. Ele entrou pro lado direito, como se fosse usar um 3 pra me interceptar. E aí eu dei o quê, meu? Usei o 7. E aí na saída eu só não dei o 6 porque eu já vi que o 7 tinha resolvido, né? No meio da cabeça já tinha resolvido, então não precisei usar movimento de bastão de beisebol, né? Não precisei completar o movimento, mas normalmente se completa, se treina para completar, porque se o oponente sair, você tem uma segunda opção de cobertura de ângulo. Eu sei que muita gente não vai entender o que eu estou falando, né? Por quê? Porque não pratica Kali. Tem que ter uma certa experiência, tá? Isso é uma base. Eu acho que são exercícios muito simples, tá? São exercícios bem simples. Eu estou pegando os exercícios mais simples que eu faço na minha sequência de workout para poder estar passando para vocês poderem estar pegando. Se tiverem qualquer dúvida, depois podem me enviar as suas dúvidas, tá?
Geralmente são exercícios que eu aplico aí nas videoaulas, então quem tiver interessado em comprar as videoaulas também, para estar vendo como é que funciona passo a passo do exercício, eu vou estar mostrando passo a passo nas videoaulas, acho que é o melhor caminho, né, e o mais justo para poder estar explicando isso para vocês. Mas quem tiver alguma dúvida hoje sobre a live, assim, alguma dúvida pequena que eu possa retirar sobre os exercícios, não tem problema, eu respondo sem nenhum problema, tá? Podem perguntar. Então, é um movimento de bastante força, o Caveman. Um outro movimento que eu uso bastante e também tem uma aplicação de velocidade, né? Eu uso ele para força, como eu falei, a maioria dos exercícios eu vou trabalhar com bastão mais pesado, para depois quando eu pegar a velocidade tá mais leve, né? Tá mais fluido o movimento. E então assim, fala sua dúvida aí. Falou, não pratico Kali, mas tem uma dúvida. Escreve agora, aproveita agora que eu já tiro a dúvida. Mas eu vou mostrar mais um exercício que também trabalha a velocidade, tá? Também você vai estar trabalhando velocidade. Também eu vou estar usando lâmina só para mostrar para vocês como o exercício funciona, tá? É um exercício que normalmente a gente vai cobrir um eixo. Vocês só batem e correm com o bastão ou também podem apenas bater e retornar para a guarda? Normalmente a gente bate e retorna para a guarda, a gente não corre não, ninguém corre no Kali. Na verdade, se você for ver, pelo menos nos meus sparrings, eu vou bater e vou continuar batendo. E se você for ver, por exemplo, o Gayfriend dos Dog Brothers, eles vão bater e vão continuar batendo até derrubar o oponente, porque nos Gayfriends é nocaute ou desistência, tá? E exames nossos, por exemplo, também é nocaute ou desistência. Então, essa história de bater e correr, você não está batendo e correndo, você está batendo e saindo. Você está batendo e saindo do eixo de alcance do oponente para voltar a bater. Você nunca corre do oponente, você nunca vai ficar dando voltas no oponente. A gente não gasta energia para poder criar firula. A gente gasta energia para eliminar um oponente. Kali é uma técnica de eliminação, é uma técnica de combate direto contra um ou mais oponentes. Combate armado, geralmente combate armado. O movimento é corrido, depois que o bastão encosta, continua o movimento no mesmo sentido. Sim, eu posso trocar o sentido também. Tá? Como hoje é um exercício de workout, então é repetitivo. Eu faço, eu volto. Mas eu posso mudar o eixo ao meu bel prazer. Quando é uma coisa mais técnica, quando eu digo técnica, eu quero dizer que é um estudo mais técnico, que não é um estudo de força e não é um estudo de velocidade extrema, tá? Que eu não tenho que ficar contando o tempo para fazer o exercício. A gente vai variar muito os movimentos, os ângulos, tanto que vocês devem ter notado que eu estou usando números 5, 6, 7, 8, 9, são números da escola, são números de ângulos, né? É para onde eu estou batendo com a arma, certo? Então são números angulares. É complexo, cara. Você tem que pensar em esgrima espanhola. A visão mais simplista que eu posso te explicar é matemático, tá? Não é simplesmente pancadão, Acho que deu para entender, valeu, deu para entender mais ou menos. Deixa eu mostrar o próximo exercício. Então ele é um exercício que eu aplico com força, mas também é um exercício que você pode usar para velocidade, tá? Que são os movimentos de base circular. Então são movimentos circulares por dentro, tá? Movimento circular por dentro. É um movimento que eu treino muito para força. Por quê? Porque quando eu aplico, eu quero o máximo de extensão, o máximo de velocidade, o máximo de efetividade do exercício.
Quanto mais fluido e constante forem os movimentos, menor a chance de reação do oponente. Com certeza, principalmente quando a gente está trabalhando com lâmina, né? Mas com bastão também. Se você tem o domínio da base angular e o domínio do espaço, hoje a gente fez um exercício bem legal, Haddad. A gente pegou 3 quadrados do tatame e cada um só tinha 3 quadrados para trabalhar e os 3 quadrados do meio. Só podia invadir com uma perna, só com a perna da frente. Então eu só podia invadir o espaço dos 3 quadrados dele com a perna da frente. E isso é muito legal, depois vocês vão ver aí no vídeo do sparring. Por quê? Porque você tem que se virar ali naqueles 3 quadradinhos do tatame ali para poder se movimentar. Porque a pancada tá comendo o tempo todo, é uma coisa técnica, um estudo de xadrez. Por isso que muitas escolas americanas chamam de chess player, porque o chess player é o cara que vai estudar essas variações angulares, essas opções de ação e reação. Beleza? Então vamos lá. Esse exercício é o circular por dentro. Eu uso bastante. Então vamos lá. Então vocês estão vendo que eu estou fazendo um círculo por dentro, tá? Por dentro do meu corpo. Ele passa por dentro do meu corpo. Eu sei que ele está certo quando ele está passando pelo meu umbigo, certo? Ele faz um círculo. Ele faz um círculo. Meu braço faz um círculo. Eu entro para explodir no círculo e volto. Entro e volto. Entro e volto. Entro e volto. Certo? E vou aumentando a velocidade. Vou aumentando a velocidade da entrada. Por quê? Porque ele também é um exercício de cobertura. Ao mesmo tempo que eu estou usando aqui o circular para poder avançar de forma ofensiva, eu também estou usando ele para me cobrir, caso o oponente ele venha para cima. No sparring que eu fiz hoje, muitas vezes o Haddad ele caía em cima do circular. Por quê? Porque eu dava o circular, ele achava que eu não ia dar continuidade, ele vinha para cima e tomava outro circular. Alguns pegavam em cheio, né? Era um